Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Nós voltaremos a nossa atenção para os versos 6 a 11. Atos, capítulo de número 1, versos 6 a 11. Sendo hoje o primeiro domingo do mês e seguindo o nosso propósito deste ano de pregarmos as séries de mensagens bíblicas, nós temos então à nossa frente o desafio de iniciarmos uma nova série de mensagens. Então, no mês de abril, nós também desenvolveremos uma série de mensagens. E o tema desta série é Maranata, o Senhor vem. Ao longo do mês, então, nós falaremos a respeito deste tema, Maranata, o Senhor vem. A palavra Maranata significa o Senhor veio, ou o Senhor vem, ou o Senhor virá. Mas nós usaremos aqui o Senhor vem para falar desta realidade na Escritura Sagrada de que Jesus Cristo, de fato, está voltando. E a igreja de Jesus precisa estar atenta a esta realidade, vivendo de tal modo que esta expectativa pelo retorno seja encontrada como real no coração da igreja. Portanto, ao longo do mês nós vamos estudar aqui algumas das passagens bíblicas que falam sobre a segunda vinda de Cristo, extraindo as implicações que são práticas para a sua vida e para a minha vida durante o tempo que a gente estiver peregrinando aqui neste mundo. E assim, nós procuramos fortalecer as nossas vidas na esperança de que Jesus de fato voltará e possamos responder enquanto estivermos neste mundo vivendo de maneira sensata, justa e piedosa. Como fazemos todos os meses nas séries de mensagens, nós sempre memorizamos um versículo bíblico. E eu tenho certeza que vocês se recordam, por exemplo, do versículo bíblico que nós memorizamos no mês passado. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em... Eu quero acreditar que eu peguei vocês assim meio que no susto e vocês não se recordaram, né? Mas Marcos capítulo 10, verso 45, foi o texto que nós memorizamos no mês passado. Nesse mês, nós vamos memorizar o texto que está em Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. Eu convido você para fazermos a leitura a uma só voz desse texto sagrado. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Leiamos. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Esse é o texto que nós queremos que fique gravado no coração da igreja ao longo deste mês de abril. Farei a leitura do texto agora em Atos, capítulo de número 1, versos 6 a 11, e eu convido você para acompanhar a leitura. A palavra do nosso Deus assim nos diz: então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, vamos juntos? Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes
subir. Ó Pai querido, em nome de Cristo, nós oramos mais uma vez, rogando, visita-nos nesse momento, dá-nos entendimento da Tua santa e bendita palavra. Fala conosco, ó Deus, precisamos muito do Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olhe para o verso 6 e você verá acima do verso de número 6 o título que é dado pela Sociedade Bíblica para esta sessão que nós acabamos de ler. E o título que é dado é A Ascensão de Jesus. Lucas narra por duas vezes a ascensão de Jesus. Ele faz isso aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1. E ele também faz isso no Evangelho narrado por Lucas, quando ele escreve no final daquele Evangelho. Lucas, aqui em Atos dos Apóstolos, ele diz nos versos anteriores que o Senhor Jesus, ele permaneceu aparecendo aos seus discípulos. Dê uma olhada, por favor, para o verso 3, por 40 dias ou durante 40 dias. E nestes dias em que ele apareceu para os seus discípulos, ele falava a respeito das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, para que você se situe, você pode pensar assim: nós estamos celebrando nesse final de semana a Páscoa, a morte e a ressurreição. E depois da ressurreição, o Senhor Jesus ainda permanece por 40 dias, e nesses 40 dias ele aparece aos seus discípulos e continua ensinando aos seus discípulos. Entretanto, o momento da ascensão estava chegando e aconteceria. E Lucas, então, vai narrar o momento da ascensão a partir do verso de número 6. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta e me acompanhe, ainda que de maneira muito breve aqui, em alguns apontamentos que esses versos nos traz e que nos ensina sobre como que a igreja deve viver neste tempo, considerando a realidade da segunda vinda de Cristo. E eu quero então que você me acompanhe. Por favor, olhe para os versos 6 e 7. E ao olhar para os versos 6 e 7, eu quero que você verifique comigo aqui aquilo que é dito sobre a natureza do reino e também sobre a maneira como Deus dirige a história soberanamente. Dê uma olhada para os versos 6 e 7. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Os discípulos haviam ouvido durante 40 dias sobre o reino, e agora, então, eles fazem uma pergunta ao Senhor Jesus a respeito do reino. Mas a pergunta que os discípulos dirigem ao Senhor Jesus é uma pergunta que está refletindo aquilo que era a expectativa deles no que diz respeito à concretização do reino. Estes discípulos aguardavam uma consolidação do reino físico ou político de Cristo aqui na terra, naquele momento. A expectativa então é: agora que ele já morreu, agora que ele já ressuscitou, agora que ele está falando desse poder que vai vir sobre a nossa vida do Espírito Santo, será que esse é o exato momento em que o reino de Israel vai ser restaurado e nós, de uma vez por todas, estaremos livres da opressão dos romanos? Porque ao longo da história nós já temos passado por lutas. Já faz tempo que outras nações têm vindo sobre o nosso povo e nós temos sofrido em diferentes momentos nas mãos dessas outras nações. E agora estamos debaixo do jugo de Roma. Será que agora, Senhor? Será que chegou o momento da restauração do teu reino? Ainda que houvesse uma expectativa espiritual por parte dos discípulos, a expectativa física do estabelecimento do reino ali, naquele instante, de modo político, pulsava no coração daqueles homens. O Senhor Jesus ouve a pergunta destes homens, e o que nos chama a atenção na resposta do Senhor Jesus é que o Senhor Jesus não fala diretamente sobre o reino. Olhe para o verso 7. Quando o Senhor Jesus vai responder, o Senhor Jesus fala mais especificamente sobre o quê?
sobre o tempo, ou sobre a regência soberana que o Pai tem sobre o tempo. É sobre isso que Jesus fala. A resposta no verso 7 é: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Não vos compete. Isso nos faz recordar de uma passagem no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, quando fala que há coisas que foram reveladas e há coisas que permanecem encobertas. A data do retorno do Senhor Jesus é algo que está encoberto aos homens. E o Senhor Jesus fala nos evangelhos que nem anjos e nem Ele mesmo pode falar a respeito desta data, porque o Pai reservou para si o direito exclusivo de reger a história e manifestar o seu Filho, ou enviar o seu Filho no segundo momento, para vir buscar o seu povo. Meus queridos, eu preciso confessar algo para vocês, e isso aqui é algo que eu penso, tá? Mas eu quero partilhar isso com vocês. Quando eu leio esses dois versos nos Evangelhos e aqui em Atos dos Apóstolos, e Jesus Cristo falando dessa autoridade que foi reservada pelo Pai para Ele mesmo, o texto bíblico que me vem à mente é o texto bíblico de Apocalipse, no capítulo 5. João está chorando desesperadamente, porque não há ninguém que é digno de abrir o livro, de desatar os selos e nem mesmo de olhar para ele. E o ancião vem e fala com ele assim: não chores. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E aí ele então se volta para olhar e ver esse leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Só que quando ele se volta para olhar, o que é que ele vê? Ele vê um cordeiro que foi morto, e diz o texto ali naquele exato momento que esse cordeiro ele está de pé no trono. E a linguagem simbólica ali, naquele momento em Apocalipse, é que a postura do Filho, sendo ele o Cordeiro de Deus, de pé no trono, representa a sua prontidão para no momento em que o Pai falar, é agora, o Filho retorne para consumar todas as coisas e buscar o seu povo, a sua igreja que está aqui na terra. O Senhor Jesus está falando dessa autoridade reservada aos pais, e os discípulos agora precisam compreender: nós estamos envolvidos no reino já aqui e agora, porque esse reino é um reino espiritual. O rei do reino é aquele que venceu a morte, que ressuscitou, que está diante de nós. E esse reino espiritual, ele não é restrito a uma geografia, a um espaço político, mas ele deve alcançar todas as nações. Os discípulos, então, estão sendo ensinados por Cristo sobre a natureza do reino e a soberania do Senhor em reger a história para manifestar o seu Filho ao mundo no tempo que Ele mesmo decidir. Isso deve fazer com que você e eu, ao falarmos sobre a segunda vinda de Cristo, permaneçamos no lugar devido a todos nós, que é de humildade. Ninguém aqui foi chamado, como alguns já tentaram fazer na história e criaram algumas seitas que existem por aí até hoje, para estabelecer o dia da volta de Jesus. Nós não fomos chamados para isso. Nós não somos da seita do advento. Nós somos daqueles que cremos que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade o dia do retorno do seu Filho. E nós já estamos no reino dele. Agora, me acompanhe, por favor, e olhe para o verso 8. Porque a igreja que está aqui neste mundo peregrinando precisa compreender esse reino, precisa depender desse Deus soberano que rege a história do universo, mas ela precisa se envolver na missão que é dada a ela enquanto ela está no mundo. Isso está no verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ao invés de tentar descobrir e ficar conjecturando sobre o dia e a hora, o tempo,
É necessário olhar para a missão. Se o reino é espiritual e ele não está retido no espaço geográfico de Israel, mas avança para todas as nações, é necessário agora que esses discípulos compreendam isso e, à medida em que recebem do poder de Deus, por obra do Espírito, se envolvam na missão. E é exatamente isso que nós estamos observando no verso 8. Primeiro, esses discípulos não avançarão da maneira devida, de um modo efetivo, se eles quiserem trilhar um caminho confiados em si mesmos. Sabe o que acontece quando a igreja quer avançar contra as portas do inferno, confiada em si mesma, na capacidade dos seus membros, na capacidade dos seus recursos, na sua localização geográfica, porque está no centro da cidade, na sua história, porque tem mais de 130 anos. Sabe o que acontece com essa igreja? Nada! Aliás, podemos até dizer, ela pode ser até envergonhada. Mas quando a igreja depende do poder de Deus, que é dado pela obra do Espírito Santo, essa igreja avança em triunfo, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja que trilha um caminho marchando no poder e na obra do Espírito Santo de Deus. E o Senhor Jesus está falando isso aqui com os seus discípulos. Esse poder do Espírito. E é um poder para quê? É um poder para testemunhar. Nós temos aqui nesse círculo daqueles que estão ouvindo essas palavras de Jesus, aqueles que estão reconhecidos como testemunhas oculares, ou aqueles que acompanharam o ministério de Jesus. Mas o curioso é que o Senhor Jesus não está restringindo o derramamento do Espírito a estes homens. O Senhor Jesus não está restringindo o derramamento do Espírito e o poder para testemunhar somente sobre aqueles que caminharam com Ele no primeiro momento. Não! Basta você olhar para o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos e você vai ver a descida do Espírito Santo. E o Espírito Santo desce não somente sobre aqueles 11 mais Matias, mas desce sobre aqueles que ali estavam. São os crentes salvos em Cristo, comprados pelo sangue do Cordeiro, recebendo o poder do Espírito Santo para falarem de Jesus. E aí, nós temos nesse momento, no verso 8, aquilo que alguns estudiosos ou comentaristas vão falar que é a estrutura do livro de Atos, ou a maneira como o Evangelho vai avançando, porque o Evangelho vai avançando em Jerusalém, Judeia, Samaria e chega em Roma, vai nos diferentes lugares, a ponto de ter chegado, gente, aqui, no Paços de Minas, chegou lá no sul da Bahia, para ser mais exato, lá na Terra Santa, saiu da Terra Santa rumo à Terra Santa, para salvar um povo que pertence a Ele. O poder do Espírito, esse Espírito que vem, que sela, que habita em nós e que nos capacita para levar a mensagem de Cristo ao perdido. Permita dizer algo a você então, em nome de Jesus. Você pai, você mãe que aqui está. Vou começar por vocês. Talvez você fale assim, mas eu não me sinto habilitada para falar de Deus para os meus filhos. Ou, ai pastor, como seria bom se o senhor fosse lá fazer uma visita para falar de Jesus. A gente vai, não tem problema não, mas deixa eu te falar uma coisa. O mesmo Espírito que habita na minha vida é o que habita na sua vida. E o mesmo Espírito que me capacita é o que te capacita para falar do amor de Deus a qualquer pessoa. Onde o Senhor te colocar, Ele te colocou ali para usar a sua vida a fim de que você glorifique o nome dEle, falando do seu amor. Até quando, pastor? Até o dia da volta de Cristo. O verso 11 está falando que Ele vai voltar, nós vamos chegar no verso 11, mas até o dia em que Ele retornar, nós aqui estamos no mundo peregrinando, mas anunciando, falando do amor de Deus ao perdido. Nós temos esse chamado, meus irmãos, e não podemos negligenciá-lo. Verso 9 agora. Dê uma olhada para o verso 9 e a gente avança.
que nós vamos encontrar no verso 9? Nós vamos encontrar agora essa descrição da ascensão, mas não somente da ascensão. Nós vamos encontrar também uma inferência sobre a própria entronização de Cristo lá na glória. Então olhe para o verso 9. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Me permita começar da parte final do verso. Uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Essa nuvem é a mesma nuvem, ou a semelhança da mesma nuvem que aparece em outros momentos. Um deles, na transfiguração, é um momento da manifestação da glória de Deus. No Antigo Testamento, apontava-se para esta nuvem nos momentos em que Deus se revelava ou manifestava a sua glória. Já ouviram falar sobre a expressão Shekinah, ou a manifestação da glória de Deus? O que está acontecendo aqui é que no momento em que o Senhor Jesus está sendo elevado às alturas, esta nuvem, que é uma manifestação da glória de Deus, torna-se aparente. Deus está manifestando a sua glória ali. E isso está acontecendo diante dos discípulos. Mas essa manifestação da glória de Deus, ela é uma resposta de aceitação à obra consumada do Filho. Ou seja, ele está sendo elevado às alturas nessa manifestação da glória de Deus, porque tudo o que ele fez foi recebido pelo Pai como aprovado. O Pai aprovou todas as coisas que ele fez. E agora sim, tendo sido aprovado em tudo que ele fez, o Pai manifesta a sua glória para acolhê-lo de volta. Em que lugar? O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes, a si mesmo, se esvaziou, assumiu a figura humana e veio ao mundo, sendo Deus no trono de glória. Aí quando você vai para a oração sacerdotal de Jesus em João capítulo 17, o que é que Jesus pede ao Pai ali? Glorifica-me, ó Pai, contigo, com a glória que eu tinha antes que houvesse mundo. O que está acontecendo então aqui? O Pai aprova o Filho nas suas obras, manifesta a sua glória e recebe o Filho agora, e o Filho está sendo acolhido aonde? No trono de glória. E não é difícil você e eu enxergarmos isso, porque Apocalipse capítulo 4, a visão do trono de Deus. Apocalipse capítulo 5, a visão do centro do trono de Deus. E quem está no centro, à destra de Deus, o Pai Todo-Poderoso, é o Filho, é Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo escreve e fala que ele está à destra de Deus, o Pai, intercedendo pela sua vida e pela minha vida. Isso significa que a igreja peregrina nesse mundo, confiando na promessa de que Jesus vai voltar, mas enquanto ela peregrina nesse mundo, ela olha para Cristo e ela sabe que o Senhor Jesus, ele foi aprovado em sua obra, está no trono de glória, intercede por ela e voltará para buscá-la. É isso, queridos. E o verso 9 nos aponta exatamente essa realidade. Há algo ainda extraordinário aqui. Porque quem foi esse Jesus que subiu aos céus? Há alguns hereges que falam que foi o Espírito de Jesus. Mas vocês precisam se recordar que aqui agora é o Jesus ressurreto, correto? E o Jesus ressurreto é aquele que vira para Tomé, lembra? Tomé fala que não acredita, só se eu tocar. E ele vira e fala o quê? Pode botar a mão aqui, sou eu mesmo. Porque ali ele já experimentava do corpo glorificado. Esse corpo glorificado que foi mencionado na leitura de 1 Coríntios capítulo 15, que nós também receberemos.
O que estamos entendendo então é que esse Jesus, perfeitamente homem e perfeitamente Deus, no corpo glorificado, subiu aos céus e está no trono de glória, e Ele é a garantia de que você e eu um dia receberemos um corpo glorificado e estaremos na glória eterna com o Senhor. Agora avance para os versos 10 e 11. O que é que nós vamos encontrar agora? Agora nós encontramos a promessa da segunda vinda, de modo muito mais claro. Os versos 10 e 11 nos dizem: e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Os nossos irmãos, os discípulos, estão admirados, olhando para as alturas, os olhos fitos no céu, olhando para as alturas. E aqui há um risco. O risco aqui é ficar com os olhos fitos no céu, olhando para as alturas e esquecer daquilo que está no verso 6, 7, 8, 9. Na ideia de que, especialmente no verso 8, existe uma missão para a igreja fazer enquanto ela está aqui no mundo. Então a igreja deve olhar sim para as alturas, contemplando Cristo entronizado, mas a igreja deve olhar também para o mundo, entendendo que o mundo é o seu campo missionário. Não pode esquecer disso. E os discípulos estão admirados, olhando para as alturas. E aí, diz o texto sagrado, os 2 varões aparecem. E há uma referência, diz que esses 2 varões estão vestidos de branco. Há um consenso, queridos, entre todos os comentaristas e eu, sinceramente, que não sou bobo nem nada, vou junto com eles e entendo do mesmo jeito, que esses 2 varões vestidos de branco se tratam de 2 anjos. Então são 2 mensageiros da parte de Deus, para falar com eles ali naquele instante. E esses 2 anjos se colocam ao lado deles, e vejam a maneira como eles abordam os discípulos. No início eles falam assim: varões galileus. E a pergunta é: por que fala, pastor, varões galileus? É como se eles estivessem trazendo à memória dos discípulos o seguinte: se recordam que esse Jesus que subiu aos céus iniciou o ministério dele na Galileia, chamando vocês, e vocês estavam com ele? Vocês também têm um ministério a desenvolver, vocês não podem esquecer disso. Lembrem-se da origem de vocês, do início do ministério de Cristo, para entender que a partir de agora, vocês também iniciarão um ministério que não pode ser negligenciado. Estejam atentos a esta realidade. Mas aí o texto segue agora, e há algo maravilhoso que é dito aqui no verso 11. Dê uma olhada para o verso 11. Esse Jesus, quem é esse Jesus? Esse Jesus é o que tem o corpo glorificado, o que morreu, ressuscitou. É esse Jesus que vocês estão olhando, que vocês estão vendo ele subir. Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Virá do modo como o vistes subir. Presta atenção. Cuidado, nós estamos vivendo dias em que alguns dos sinais que o próprio Jesus falou em Mateus capítulo 24 estão evidentes. Querem ver um desses sinais? Guerra e rumores de guerra. Vocês estão ouvindo falar de guerra e rumores de guerra, gente? Vocês estão ouvindo, sim ou não? Guerras e rumores de guerra. Outro sinal que tem lá: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Pergunto a vocês: a iniquidade está parecendo que está multiplicando, está aumentando? De uns tempos para trás para hoje, parece que o mundo está mais perdido, sim ou não? O amor se esfriará de quase todos. Você não vai ter muito trabalho para poder ver, por exemplo, notícias de pais, e digo pais, inclui tanto a mãe quanto o pai, que matam seus filhos. De pai preso, nessa semana, como eu vi uma notícia,
violentou a sua própria filha de 13 anos de idade, a menina está grávida, e foi preso. Que isso? Multiplicação de iniquidade, esfriamento de amor, o mundo está cada vez mais estranho. Não sei se alguém já parou para você para falar. Para mim, algumas pessoas já pararam para falar assim: pastor, mas está chato esse mundo, viu? Está estranho. Até o tempo parece que está voando, está correndo mais rápido. Ontem foi domingo e hoje já é domingo de novo, a gente já está na igreja. Vocês estão tendo essa sensação também? Mas cuidado, porque de repente vai aparecer aí algum dizendo assim: ó, Jesus está ali, Jesus está ali. Cuidado, olha para o texto, o que é que o texto está falando sobre a volta de Jesus? Basta você olhar, está escrito aqui, esse Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai voltar do mesmo modo como vocês viram subir. Então presta atenção, essa vinda será uma vinda pessoal, é esse Jesus, ele virá, será uma vinda física, está aqui, é do mesmo modo, será uma vida visível. E o anjo aqui não está estabelecendo a doutrina nova não, gente, o anjo só está repetindo aquilo que Jesus Cristo havia falado anteriormente. O próprio Jesus falou no seu sermão em Mateus capítulo 24, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Veja a nuvem, glória, sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E sabe quem vai estar ali também? Os anjos que serão enviados, e eles varrerão o mundo, reunindo o povo do Senhor para o encontro com o Senhor nas nuvens, nos ares. E o apóstolo Paulo fala: os que morreram ressuscitarão, nós que estivermos vivos seremos arrebatados e levados para o encontro com o Senhor nos ares, e estaremos com o Senhor para todos sempre. Nós não devemos então ser enganados. Nós precisamos olhar a Escritura e saber que, de fato, o Rei está voltando. Sim, queridos, o Rei está voltando. Mas enquanto Ele não chega, eu quero te encorajar a viver em fidelidade. Em fidelidade a esse Rei, que não te deixa, mas que te conhece. Eu quero dizer a você uma palavra de conforto, porque esse Rei está no trono de glória e Ele intercede pela sua vida o tempo todo, e Ele é reconhecido como um homem de dores, que sabe o que é padecer. Então não tem uma dor sua que Ele não conheça e que não seja capaz de lhe curar. Eu quero lhe desafiar pela urgência da missão. Nós aqui estamos para cumprir com a missão de levar o Evangelho ao perdido. E por fim, eu quero também te encorajar a viver perante a face de Deus, de maneira justa, sensata e piedosa, mostrando com a sua vida que você de fato está esperando Jesus, e não meramente com as suas palavras. Curva a sua cabeça nesse instante, ore ao Senhor, coloque a sua vida diante dEle. Segura em tuas mãos, eu não
convidar você a se colocar de pé, nós juntos adorarmos ao Senhor. A expectativa é que Ele está voltando em nome de Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. E só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e o dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Declara ao Senhor. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e o dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vamos orar, irmãos, receber a bênção do Senhor. Ó Deus, prepara-nos para esse dia, como igreja do Senhor, como povo teu nesse mundo. Nós temos plena certeza, plena consciência, ó Pai, como a palavra do Senhor mesmo diz, que esse mundo jaz no maligno, que é um mundo corrompido, difícil. Como foi dito aqui, às vezes a vida de fato parece ser muito chata, muito complicada. Mas enquanto estamos aqui, ó Deus, não permita em nome de Jesus que de maneira alguma as dificuldades deste mundo, as circunstâncias adversas, as tribulações, as tentações, as questões da nossa vida, talvez até mesmo da nossa alma, do nosso próprio coração, tirem os nossos olhos do Senhor. Nos ajude pela ação do Teu Santo Espírito, operando em nós poderosamente. Nos ajude, ó Deus, a ter os olhos fitos no Senhor, enquanto vivemos nesse mundo testemunhando o Teu amor e a Tua graça. Prepara-nos para esse dia glorioso. Nós desejamos, ó Deus, ardentemente a chegada deste dia. Como, ó Deus, nós desejamos ver o sinal do Filho do Homem, como foi dito aqui. Ó Deus, como a nossa alma anseia pelo dia em que os céus vão se abrir e o Filho do Homem virá com poder e grande glória, e nós seremos reunidos ao Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, como a nossa alma anseia por isso. E se há alguém, ó Deus, aqui entre nós, ou que nos acompanha nessa transmissão, se porventura, ó Deus, há alguém que ainda não entendeu essa realidade gloriosa, que ainda não crê nisso, que ainda não está se preparando para esse dia, ó Espírito Santo, em nome de Jesus, alcança esse coração, convence essa mente, quebranta essa alma, para que ela se curve diante do Cristo que venceu a morte, que triunfou sobre ela, que subiu aos céus, de onde nós aguardamos retornar. Que haja, ó Deus, quebrantamento, arrependimento, conversão, salvação. Que nós, como igreja do Senhor, até esse dia glorioso que nós aguardamos, ó Pai,
que avancemos no nome de Jesus, não pela força do nosso braço, não pelo nome da igreja, não pelo nome de homem algum, mas pelo nome de Jesus que nós carregamos. Deus, que nós avancemos pelo estandarte, pela bandeira do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E até esse dia chegar, que a tua igreja, ó Deus, alcance os perdidos nas nações, aqui, ó Pai, na nossa cidade, na nossa casa. Usa-nos, ó Deus, como instrumentos do Senhor para pregar o Evangelho até o dia de Cristo. E que nesse dia nós sejamos, ó Deus, encontrados fiéis pelo Senhor. Ó Deus, renova no nosso coração essa esperança, em nome de Jesus. Amém e amém. Povo de Deus, ide em paz. Que o amor do nosso Deus, que a sua graça maravilhosa revelada a nós na pessoa do Cristo que aguardamos retornar, e que as ternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam conosco aqui e com aqueles que em toda a terra estão clamando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre